renomada professora universitária de Sociologia da Universidade de Maryland College Park. Ela também é ex-chefe do Departamento de Estudos Afro-Americanos na Universidade de Cincinnati e ex-presidenta do Conselho da Associação Americana de Sociologia. Então, para a gente não perder mais tempo, eu passo a palavra para nossas colegas professores. My Portuguese is not that good. My Portuguese não é bem. So I will present in English with some help. Ajuda. Brilliant. Today we're here for a conversation. I'm not going to do a formal talk. I'm going to say a few things about myself and what I do. And I'm interested in responding to your questions and your concerns. Hoje eu estou aqui para uma conversa com vocês. Eu não vou fazer uma apresentação formal, mas eu gostaria de ter uma conversa com todos vocês, ouvir vocês e responder algumas perguntas também. I was not meant to be here. I was not meant to go to school. I was not meant to read. That was not meant for me when I was young. Não era para eu estar aqui, não era para eu ir para a faculdade, ou não era para eu muitas coisas quando eu era mais jovem. But I believe in the power of ideas, and that the ideas that we come up with, and that the ideas that we share are a source of power. And this is why I love talking to you in a school. Eu acredito no poder das ideias. E é por isso que eu acredito em estar aqui, que eu acredito em estar na escola e conversar com vocês. I write, teach, read, think for people who I never get to meet. I write, teach, think, read for people who are coming behind me. So it's wonderful to meet people who I never thought my ideas would get here. Eu escrevo, leio, ensino e encontro pessoas que eu nunca imaginei que encontraria. E eu escrevo, ensino e encontro pessoas como vocês que estão aqui. Pessoas que eu nunca pensei que eu encontraria. I write about social justice. That is social justice against racismo, racism, heterosexism, class exploitation, age, religion, ethnicity. All of these categories are part of social inequality and social injustice. Eu escrevo sobre justiça social. Eu escrevo contra o racismo. Eu escrevo contra a desigualdade. Eu escrevo contra a injustiça. E eu escrevo sobre a igualdade para todos. Igualdade para todos. My work began working with and about black women because that's where I began. But it did not stop there. The more I studied black women, the more I realized that social injustice that affected black women was in fact universal. O meu trabalho começou com um estudo sobre mulheres pretas. E o meu trabalho, foi estudar mais sobre isso, mais para entender a relevância e até onde isso ia. Então eu comecei com um estudo sobre mulheres pretas e fui muito além disso. So along the path of my studying, learning, teaching, writing, the whole thing, I have come across and studied racism, sexism, all of those categories. We now have a word for that, intersectionality, that is not just about ideas, but is also about political praxis. E o meu estudo sobre igualdade social
Ele passou pelo racismo, ele passou por igualdade de gêneros, ele passou por preconceitos e tudo isso, né, hoje a gente tem um termo que se chama interseccionalidade. So along the way, I've had many conversations with many people, some of them friendly, others of them quite unfriendly, about these ideas. And I'm here today to have a conversation with you about what you care about. Só finalizando, né, a frase anterior, que todas essas ideias, né, que passam sobre interseccionalidade, elas também estão relacionadas a práticas políticas. E hoje a conversa aqui, né, é sobre essa questão, sobre a questão de práticas políticas, sobre a questão de interseccionalidade, sobre a questão de igualdade de gêneros e sobre a questão de social para todos. There's one of me, there's one of each of you. We are each unique, we are each bringing our experiences, our ideas, but together we are very powerful, because ideas are powerful. Existe uma de mim, um de vocês, mas juntos nós somos poderosos, porque juntando todos nós podemos ser poderosos. Ideias são poderosas. So, let's talk. Vamos conversar. Brave person. Pessoa com coragem? Pessoa com coragem? Oi. Olá, eu sou Magda Carvalho e eu sou mestrando aqui na UF, no programa de política e territorialidade, cultura e territorialidade. E eu pesquiso imagens de controle, o seu conceito, aplicado a professoras primárias no Rio de Janeiro. E, a princípio, eu queria comprovar, né, que é um termo que você aplica para falar das mulheres pretas estadunidenses, e eu queria aplicar esse conceito na autopercepção das professoras primárias, que são majoritariamente mulheres. E eu comecei a perceber que necessariamente, apesar de não ser a minha ideia inicial, o conceito de imagens de controle em relação às professoras primárias e a autoidentificação delas passa por uma questão de gênero e de raça também. Eu gostaria de perguntar como é que você vê a aplicabilidade dos seus termos, né, desse conceito, de todos os outros, para além da sua ideia inicial. Como é que você vê essa estrutura interseccional? Obrigada. Eu estou muito emocionada. You see, intersectionality is never finished. It's not even a question of applying it. It's a question of developing it through the case you're looking at. A interseccionalidade, ela nunca termina. Não é uma questão de como ela é aplicada, mas como ela é desenvolvida. And the deeper you go into each case, both the ideas themselves and the practice of the power that those ideas have on little children, on teachers, things like that, the more you realize you could continue to develop it yourself. The idea should set you free. It's not my idea that you apply. It's language that you can use to develop your own arguments. E a forma, né, de se aplicar, na verdade, ela é desenvolvida durante todo um processo. É mais do que tem que fazer dessa forma, tem que ter uma liberdade para fazer também. The controlling images are very precise. For example, for small children, there will be racial images, but it's also gendered. I'll use an American example. In America, if you are poor, that makes a difference, but it's often not seen. So the controlling images for small children is to learn how they fit into a system where
If they're poor, that's bad. If they're black, that's bad. If they are women, that's not so good, depends on the situation. If they are LGBTQ, not sure, where does that fit in? If they're ethnic, if they're not speaking English, where does that fit in? So the whole process of growing up is encountering a series of controlling images that place you in a certain place in power relations. Não sei. I need Portuguese. You precisa de português. I just need it. Some parts of it. Some parts of it, yes. The big idea here is that you have to learn your place in the world. A grande ideia aqui é que você tem que conhecer o seu lugar no mundo. The world is full of social injustice. O mundo está cheio de injustiças sociais. When you start up as a small child, you don't know that. Quando você começa como uma criança, você não sabe disso. So education is learning where you fit. A educação, ela significa reconhecer onde você pertence. And where you fit, controlling images tell you where you fit. E a imagem, o controle da imagem, ela acaba te dizendo onde você pertence. That's what the word control means. É assim que o mundo controla. So the point is to see racism as normal, natural, and okay. A questão aqui é ver o racismo como algo ok, algo normal. And if you're black, to accept being on the bottom. Se você é preto, reconhecer ser negro, ser preto. To see sexism as being normal, natural, and okay. Ver o sexismo como alguma coisa normal e ok. And to accept if you're a girl. E aceitar que se você é uma garota. To see inequality as okay. Class inequality. Desigualdade, a desigualdade de classes também como ok. And if your family has no money, then you too are lesser at the bottom. Se a sua família também não tem dinheiro, você acaba sendo também esse que fica lá no final da lista. This struggle to find your place is intersectional. Essa luta para encontrar o seu lugar, ela é interseccional. And controlling images aren't separated out, they're all packed together. E o controlling image, na verdade, ele diz que ele acaba separando, né, todas as pessoas, quando na verdade nós estamos todos juntos. So much here. But it's not just a top-down process. Mas não é um processo já, né, enraizado. It's each individual struggling with the controlling images that they encounter. Cada indivíduo, na verdade, vai lutar com esse controle, né, da imagem que ele encontra. So if you don't have an intersectional analysis, if you are a teacher, se você não tem, né, se você não faz uma análise interseccional e você é um professor, you might be helping a child resist racism. Você pode estar ajudando uma criança a resistir ao racismo. But accepting sexism. Mas aceitando o sexismo. If that child is a black girl. Se essa criança é uma menina preta. So when I say it's the starting point. Quando eu digo que isso é um ponto de início. Intersectionality is a starting point. Interseccionalidade é um ponto de início. It's not an end point. Não é o ponto final. Because as we grow as humans. Assim como nós crescemos como humanos. You find other parts of the system that you encounter. Você encontra outras partes do sistema que você acha no caminho. So teachers are important. Os professores são importantes. Professores são importantes. Outra pergunta? Primeiramente, eu queria agradecer e dizer que eu sinto muito orgulho de ver a história dela sobre o discurso rápido na escola, quando ela era pequena. Fala mais alto. Is this great language? Pode falar em português aí, eu vou passando para ela. Eu
Yes, it's praise, definitely. Then I want if it's praise. It's put that in praise, my- definitely. Eu queria agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz ao ler sobre a história de quando você teve que escrever o seu discurso de 4 de julho e mostrou sua opinião. Fiquei revoltada quando vi a professora depois, mas tudo isso me trouxe muita inspiração. A minha questão tem a ver com interseccionalidade, porque vem como uma pergunta de mulher latino-americana, que não é preta, mas ainda assim carrega algumas marcas e alguns recortes que são lidos de forma diferente na América do Norte. E eu sou estudiosa do transcendentalismo da Nova Inglaterra e gostaria de saber se existe algum potencial que você vê no potencial de pesquisa, no meio acadêmico, em relação à possibilidade de uma pessoa latino-americana, especialmente uma mulher, de estudar a história americana através do transcendentalismo e do pragmatismo, trazendo o meu recorte de diversidade. Como uma pessoa de origem lusófona também, mas que nunca esteve em Massachusetts nem na Nova Inglaterra. Como você acha que isso dialoga? Se tem algum potencial? Intersectionality is about power, poder, not about just identity. Interseccionalidade é sobre poder, não sobre identidade. The issue is, it's not about place either, whether you're in America or Latin America or Nigeria or Australia. Power is global. So these ideas are global. They take different form based on who is doing the study, where you're doing the study, what your questions are, why you're asking those questions. It's not the property of black women. It's a gift from black women to the world. Eu vou começar com a frase que ela finalizou, que é um presente das mulheres negras para o mundo, porque não tem a ver com o lugar também de onde você é, né? Se é da América do Norte, se é da América do Sul, se é da África, se é da Ásia, mas é sobre o poder que isso traz. But mostly it's a gift to ourselves. It's not a question of, here world, take advantage of us. Mas também é um presente do mundo para nós mesmos, não como, estou aqui, aceite isso. Each person has the right to be free. No person's freedom can be based on someone else's subordination. Todas as pessoas têm o direito de serem livres, e essa liberdade não pode estar subordinada a uma outra pessoa. So the question of whether you can study something from a certain perspective turns back on you, just as it turns back on each of you, why you're choosing to do what you're doing, what effect you want to bring about in the world, and why you have chosen the tools you've chosen to do it. Então toda essa questão ela acaba voltando para você. Por que você escolheu, né, estudar isso, né? Como que isso afeta você e as outras pessoas, né? Então a questão ela acaba voltando para você mesma. Most of you are students. A maioria aqui é estudante. Estudantes. What worries you about what comes next for you? What will you do with your education? What would you like to do with your education? O que vocês gostariam de fazer com a educação? O que vocês têm em mente de fazer com essa educação? It's not just your study that you're doing. It's why you're in this field to begin with, right? And that will shape very much what you do with what your studies. Não é só o que vocês estão fazendo hoje, mas o que vocês vão fazer com o que vocês estão estudando hoje. E isso, na verdade, vai formar o que vocês estudam e o que vocês são também. So who are you? You over here, who are you? Who are you people? Why are you here? You look like my brother-in-law, for example, but you're not him. Olá, boa tarde. Muito feliz de poder te ouvir. E eu fiquei pensando aqui entender a interseccionalidade no Brasil por causa da miscigenação. Já é um movimento muito árduo, muito doloroso para alguns corpos. E aí, entendendo essas imagens de controle, que o tempo todo estão capturando nossos corpos, como seria uma maneira rápida de subvertê-las?
Não, muito devagar. Muito devagar. From uma geração to the next. It's intergenerational and slow, which is why it's important to be on the right path. You will be frustrated if you think tomorrow. Isso é muito devagar, é de uma geração para outra. E você ficaria, na verdade, frustrado se você pensasse, né, numa resposta muito rápida. Por isso que é importante a gente se manter no caminho certo. You have a different struggle here with race. Because my understanding is that for a while there was no race. You had a racial democracy. Você tem uma luta diferente aqui, que é a diferença de raças, né? Por muito tempo, ela achou, né, que não existia isso, mas aqui a gente tem uma democracia racial. So if you return to intersectionality as power, you learn to look for how systems of power shape one another. And in this case, racism as a system of power erased itself. It became invisible. I'm frustrated. Anyone who knows this can help. Racismo não se chama de poder, então. It's maybe communal. Torna as pessoas invisíveis. Ai, obrigada. Então, só falando no microfone, resumidamente, que o racismo é um sistema de poder, né, que acaba transformando, deixando as pessoas invisíveis. This is also a premise of intersectionality, relationality, and conversation. No one person has all the answers. And you can see how a translation can be a choke point in your learning something. No, this one I remember. Porque eu acabo prestando atenção em tudo que ela tá falando e vou assim, né, concordando. E depois tenho que passar a questão para todo mundo. Mas ela falou que é uma relação mesmo assim, de poder, né, é intergeracional. E isso é interrelacional também, mas é algo que é possível ser transformado com gerações. So in this case, racism tried to disappear, tried to be invisible, and yet still work. Racial power is still there, but racism itself and race itself were supposed to have been to the past. Então, o racismo, né, ele tende a acabar, mas a força das raças, elas acabam se mantendo. O racismo ele deve ficar para trás, mas a raça manter a sua força. So the painful struggle is to make it visible in order to deal with it, in order to change it. And that's just the race part. E o maior desafio, na verdade, é se tornar visível. Né? Se tornar visível, lutar por isso, para que isso seja algo que possa ser alcançado. Because the racism worked through gender. It works through gender by telling black women and black men they are subordinate, inferior. But it also works by telling white women and white men they are superior. So intersectionality, because it's power, it's not just about people on the bottom. It's about that power relationship you want to change. É sobre a relação de poder que a gente quer mudar, né? Não só o que é o inferior, a raça como inferior, mas também a raça como superior, o que a gente tem de superior e o que a gente pode ser superior. Então, não somente o que tem de inferior nessas relações. And that's just one intersection, race and gender. If we went race, gender, and sexuality, it gets much more complex, but more real in some ways. E aí era só uma situação, mas a gente ainda tem raça, sexualidade
e gerações, ainda se torna muito mais complexo. And there is the tendency to want to call all of that stuff identity politics. And the real power is class power. So if you can overlook all of those differences, you have a solidarity that will work. I disagree. E ainda tem a tendência, né, de usar isso como uma identidade de poder, né, na verdade, que é o que ela discorda. So the issue is to work through all of these separate histories and relationships. And that's the foundation of a politics that goes from one generation to the next. E a fundação, né, a solidez de uma política que vai de gerações em gerações é a política que não divide, que não separa, que não inferioriza as pessoas. Who else has a question? Eu acho que ela vai conseguir ouvir. Tá geral me ouvindo? Sim. Minha pergunta passa um pouco. Vou levantar. Você é jovem. Come on. A minha pergunta passa um pouco pelo que você falou de mudança de relação de poder. A gente pega uma frase que você disse que interseccionalidade é sobre poder. Né? Eu me apresentei, meu nome é Débora, sou estudante de psicologia, estou me formando agora. E na minha monografia eu falo um pouco sobre as mulheres brasileiras, tentando traçar uma contação de história desse encontro de mulheres africanas, mulheres indígenas e mulheres portuguesas aqui no Brasil. Sabe-se que aqui no Brasil, mulheres portuguesas eram imigrantes, são imigrantes, né? São mulheres que são mandadas buscar para cá depois de uma formulação da culpa do estupro de mulheres indígenas, né? E que sabe-se aqui também, por um processo de expectativa de vida, enfim, as mulheres negras aqui começou a chegar cada vez mais aqui, as mulheres africanas negras, assim. Eu fiquei colada muito no que a Angela Davis fala dessa mulher da América, dessa mulher escravizada que é hermafrodita, né? Esse mito que é formalizado, enfim. E eu estou tentando traçar uma perspectiva de mulheres brasileiras que vivem essa polis, vivem essa cidade, vivem essa formalização de civilização, vive esse projeto de civilização de progresso, mas que está numa certa marginalização desse contar, assim. A minha intuição, assim, o que eu tenho tentado pensar, assim, como que essas mulheres negras, e que estão querendo traçar um território, mulheres brasileiras que são atravessadas por esse processo de colonização, precisam entender que seu discurso, sua fala, está calcado numa relação de poder que pode trazer um certo progresso civilizatório também, assim. Eu estou linkada essa dimensão de um progresso, assim. Queria saber o que você acha em relação a esse nome, do que seria esse progresso, do que seria essa contação, do que seria essa narração, e, enfim, como uma forma de ser ajudada também nesse processo, enfim. Eu, há 4 anos, pesquiso... You are the student. This is your project, but you are the scholar here. So the question is, who is your intended audience? Quem é o seu público? Para quem você quer falar? Cara, No. Because that's not a simple question. That's a question that goes to the heart of your study. How would you tell the story to all of the groups that are included in your dissertation or in your project? And what effect would you want that story to have on them? You hear that question? Este é o coração da sua história. Então, o que você precisa pensar é que grupo você quer, como você quer afetar as pessoas, como você quer que elas recebam isso e como você vê
também, como você considera que essa história possa ser contada de uma forma que venha a impactar também as pessoas? Are you speaking to or for or about each of those groups? Você está falando sobre ou para cada um desses grupos? That's really the question of how you do a piece of work that's... Okay, now you can think about that. Agora você pode pensar sobre isso. Because who you're writing to, the purpose of your work is crucial in deciding what you're actually going to do. That's what takes it from inside your head, where it makes perfect sense, to your listeners, your readers, your audience, the people you want to affect. E descobrindo quem é essa pessoa para quem você pode escrever, isso vai sair da sua cabeça, né? E vai afetar mais diretamente as pessoas com quem você quer falar, diretamente as pessoas com quem você quer falar. So for me, your question also speaks to the question of Brazilian national identity. How do you actually develop a national identity of being Brazilian without having all of this in it? And that speaks to all of the people who are part of the national story. E a sua história também fala sobre a identidade brasileira. Então, como que você fala sobre essa identidade brasileira e como que você desenvolve esse trabalho para que fale sobre essa identidade brasileira? So your work is much bigger than you. Mais grande que você. Então, seu trabalho acaba ficando muito maior que você. You are part of a much bigger project to do all of that. Você é parte de um projeto muito maior do que isso também. A lot of doing this work is being confused all the time while you're doing it. Faz parte de fazer esse trabalho também se sentir confusa algumas vezes enquanto você está fazendo ele. So, keep that in mind. I've been confused for years, decades. The questions I started with, I still have, but it's deeper now because I know the audience, I know the people, I know the effect. So you're at the beginning of this, which is wonderful, right? Então mantenha isso em mente, porque ela pode até ter confundido, mas ela também esteve confusa por muito tempo, né? Pensando, descobrindo, tentando entender como fazer algumas coisas, e isso faz parte do processo. Então ela estava confusa em alguns momentos atrás e ela continua estudando. Ainda tem algumas confusões, alguma coisa que ela continua estudando, mas isso faz parte também. Para quem você quer falar diretamente? I am still a student too. Okay, just so I don't know. Também. Estou estudando também. Também. Estudante. Estudante também. Not a bus station. Estação. All right. Boa tarde, conseguem me ouvir? Sim. Meu nome é Leidiane Macambira, eu sou professora do curso de formação de professores da rede pública. Fui estudante aqui dessa casa. Na minha pesquisa de doutorado, eu fui saber como que professoras da rede pública do nosso país, imersas numa cultura que está impregnada de imagens de controle, conseguiram produzir outras formas de existência e fazendo com que essas outras formas de existência também produzissem emancipação para seus estudantes. E no encontro com essas mulheres, praticamente todas elas falaram que a questão da negritude, por mais que fosse óbvia pelo tom da pele, pela família, perceber-se negra foi um ato que aconteceu no encontro com outras mulheres. E a relação com os coletivos de mulheres, não somente institucionalizados, mas coletivos familiares, amigas, movimentos sociais, foram muito importantes para que elas conseguissem perceber-se imersas nessas imagens de controle e conseguir força também para produzir outras imagens para si e para seus estudantes. Então, a minha pergunta, eu queria saber
no contexto estadunidense, quais foram as táticas que as professoras, que as mulheres lá nesse contexto têm produzido também para fugir ou para enfrentar essas imagens de controle e também criar outras formas de vida para as suas estudantes, para as suas alunas. Obrigada. The first thing is to learn how to criticize controlling images, recognizing the work that they do in power relations. We're in Paulo Freire Auditorium. It's how to critically read those controlling images, because you may not want to replace them with images that control differently. See? So the power of the image is what you can take apart. Students recognize. A primeira coisa, na verdade, é criticar essa educação, criticar para entender essas imagens de controle que são criadas. Ninguém quer ser enquadrado dentro de uma imagem. Então, a primeira questão é criticar. For me, controlling images can be the curriculum, not just to learn them so you learn how to behave as a black woman, but to learn what they're intended to do in terms of controlling you. That's the curriculum. That's the first place with those. E controlling images também pode estar no próprio currículo, né? Não dizendo exatamente para você o que é, mas como você deve se comportar, né, dentro de uma imagem de controle. Então isso também é algo que tem que ser criticado. Meetings among teachers can do this, where teachers can talk to each other first before they talk with students, to understand what these controlling images have done in your life. Encontros de professores, né, são muito importantes para que essas questões sejam discutidas, né? Quais são as imagens de controle que estão sendo repetidas, né? O efeito disso e como lidar com isso numa sala de aula. For me, the controlling image of the mammy was very strong. My grandmother worked in service, and I was expected to follow along peacefully. But to challenge that image of what it does within a system of power is empowering. Para mim, a questão de controle de imagens, né, aconteceu com a minha mãe. A minha avó, ela trabalhava com serviços, né? E o que era esperado de mim era que eu fizesse a mesma coisa que ela. Então, como fazer? Como lutar contra isso? Empoderando as pessoas. You begin to build. Oh, next part. You have to be subversive within classrooms. You see, we tend to think that we're supposed to tell the truth all the time. Well, people around us aren't telling the truth all the time. Nós tendemos a pensar que a gente tem que contar a verdade o tempo todo, né? As pessoas ao nosso redor, elas estão falando a verdade o tempo todo. Sometimes your life is in danger if you speak out. You put yourself in danger. So teachers have to become more sophisticated in saying, what are all the ways I can talk to these students about these things that are harming them? E os professores, eles precisam ser mais sofisticados na fala dele, né? E pensar quais são as outras formas que eu tenho e que eu posso falar com os alunos sobre o que está acontecendo ao redor deles. I'm going to move on from this question, and here's why. I'm giving a talk on Wednesday where this is at the center of my talk. And if I'm not careful, I'm going to give the entire talk now and have nothing to say on Wednesday. E ela está dizendo que ela vai fazer uma palestra, uma roda, né, de conversas na quarta-feira, que vai ser lá no Sesc Flamengo, e que ela vai falar sobre isso. Esse é um assunto que vai ser discutido lá, e ela também não pode falar tudo aqui que tem conversa lá, né, gente? But it's an important question. I want to say that. Look at you waving. Over here, when you wake up, I'll pick on somebody over here. Tá. Eu sou Joana, sou estudante da casa, sou professora da rede pública, da rede municipal de Niterói, e no ano passado eu tive o meu primeiro encontro contigo, com a sua teoria,
interseccionalidade, especificamente no seu livro Pensamento Feminista Negro. E quero dizer que é uma alegria muito grande ver você pessoalmente, porque hoje eu posso saber como as minhas crianças se sentem quando encontram um autor de um livro pessoalmente, principalmente quando elas se sentem representadas por essa figura. Então é uma alegria muito grande receber. E aí eu fiquei pensando, eu elaborei algumas perguntas, mas grande parte delas já foram respondidas. Eu queria só te pedir para falar um pouquinho mais sobre um conceito, sobre 2 pontos. Mas antes de te pedir, eu quero falar que o seu conceito de interseccionalidade me ajudou a me pensar enquanto mulher negra das classes populares, que só tem esse reconhecimento, só tive esse reconhecimento do meu lugar no mundo a partir do momento que eu entro na graduação em pedagogia. Então eu fiquei pensando sobre a importância e o papel fundamental que a educação tem quando é uma educação libertadora, dialógica e crítica, que nos coloca a pensar o nosso lugar no mundo. E é nesse sentido que eu tento levar e pensar a interseccionalidade na minha prática com as minhas crianças. E quando eu olho para o meu cotidiano, crianças majoritariamente negras, moradoras das favelas, ou comunidades, como quem conhece, como as pessoas conhecem. Para o cuidado, quando eu olho para quem cuida dessas crianças, que são majoritariamente também, predominantemente mulheres, negras, das classes populares, e eu me coloco a pensar como que a interseccionalidade me ajuda a olhar para esse currículo que pega esses fatores, ser criança, ser negra, ser da favela, ser criado somente pela mãe ou pela avó, para traduzir para um currículo que ainda reproduz lógicas de invisibilidade, silenciamento, negação e opressão. Mas não olha para esses sujeitos sendo crianças, negras, meninos ou meninas das classes populares, moradores de favela, para pensar em um currículo libertador, um currículo que possa perverter e transpor essas formas, diferentes formas de opressão e de dominação. Eu queria te pedir, Patrícia, se você pudesse falar um pouco mais, porque eu vejo que eu não posso olhar para essas diferentes realidades que me cercam e pensar em interseccionalidade, pensar somente na questão de gênero, de classe ou de raça, embora elas sejam fortemente marcadas na minha vivência, na minha experiência com essas crianças. Mas quando eu penso no meu papel como professora, e você falou da nossa importância enquanto professora, quando eu penso no que eu quero fazer com essas crianças e com as famílias dessas crianças, eu penso em educação a favor da vida. Então eu fico pensando até que ponto que o conceito de geração e idade pode ajudar a gente a pensar um outro currículo, a trazer para o currículo essas identidades e essas especificidades desses sujeitos. Stay up. Your question is to write. Is to write to her. And your job is to write for all the people who are not here. E o seu trabalho é escrever para todas as pessoas que não estão aqui. And my job was to write to you, and to all of you, but to not do your work for you. E o meu trabalho foi escrever para pessoas como você, você e vocês, todas as pessoas que estão aqui, mas não escrever esse trabalho por vocês. Your projects are all connected. That's the issue. They're all interconnected. Okay, I know that was a long time for you to stand up. Sit back down. All right. But whenever I hear people praise my work, what I have to say is I had no idea you were out here when I did it. Toda vez que eu vejo alguém homenagear ou falar bem do meu trabalho, eu fico pensando, nossa, eu nem sabia que todas essas pessoas estavam vendo ou que elas estavam aqui para participar de um encontro como esse, por exemplo. I had to talk with people who are in the situation and then imagine vocabulary, ideas, theory. I do theory.
that would help people move their projects forward. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu penso numa situação, em vocabulário e situações que pessoas possam estar vivendo e escrevo para que essas pessoas, né, para trazer ideias para essas pessoas. Right now I'm working on a very difficult project for me, and I will just share it with you very quickly. It's about violence, violencia. Neste momento eu estou trabalhando num trabalho bem complexo, que é um trabalho sobre violência. It's how to take the ideas of intersectionality and use them to address the scope of violence that we see in the world, and also the ways that people resist violence. I'm starting with the resistance to conceptualize the problem, because that's who sees the problem. E trazer essa ideia da interseccionalidade e a relação dela com a violência, né? E como as pessoas resistem à violência e trazer isso para o mundo. So I bring this up because each of you is probably doing work that's very difficult for you. You don't know all the answers. You don't even know if you're asking the right questions. E eu penso nisso porque cada pessoa pode estar passando por uma situação difícil que não sabe uma resposta. Nós não sabemos todas as respostas. But I'm in that same situation right now. We all are, if we're really dealing with ideas. Mas eu estou exatamente nessa situação agora, né? Todos nós estamos, se nós estamos lidando com alguma situação. This side. Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Me chamo Beatriz. Primeiro eu queria agradecer a essa oportunidade que só a universidade pública pode trazer pra gente. Eu sei que tem parceria do SESC, mas o ensino público de qualidade pode proporcionar esses momentos pra gente. E aí, aproveitando, queria trazer um pouco mais para a questão contemporânea do momento político que a gente vive agora, as vésperas no segundo turno. E a senhora falou sobre quanto o sistema nos divide e apaga a interseccionalidade. E fazendo campanha na rua, eu tenho visto muito isso quando a gente fala com mulheres, quando a gente fala com a população mais marginalizada, o quanto essas diferenças, esses marcadores são apagados como um projeto político de nos dividir e ganhar os votos dessas pessoas. Dentro desse contexto brasileiro, eu queria perguntar se a senhora consegue falar sobre com esse sistema apagando e dividindo a gente, não reconhecendo aquela fala do início, né, de como a gente se encaixa dentro do sistema, em que lugares a gente se encaixa, isso favorece para que a gente continue votando em projetos não populares. I'm going to give you a metaphor. Vou falar para vocês uma metáfora. It's called the candle on the cake. Chamada a vela no bolo. And what it does is it bakes the cake. E o que ele faz é assa o bolo. I bake the cake. It's my cake. Eu asso o bolo, é o meu bolo. It's my discussion. Minha discussão. It's my everything. É o meu tudo. And I ask you to come in and tell me where to put the candle on the cake. E aí eu peço para você vir e me dizer onde que eu devo colocar a vela no bolo. So your involvement in the power system is to fit into what's already been baked. Então, se você é envolvida nessa questão política, é como se você fosse colocar a vela no bolo que já está assado. And I will make the candle as pretty as I possibly can for you to think that you are really making a decision. E aí eu coloco a vela onde quer que eu queira no bolo para que você possa pensar que você realmente está tomando uma decisão. So this is where critical education comes in, because to deconstruct the candle. Isso é o que a educação crítica faz, porque desconstruir, né, a vela. You may not be able to do anything right now. Você pode não poder fazer nada nesse momento. But learning about how that works means next time you're better prepared.
Mas aprendendo como isso funciona significa que da próxima vez você vai estar mais preparado. We spend far too much time micromanaging the candle. A gente acaba passando tempo demais microgerenciando a vela, né? And now, actually, we may have many little candles on the cake. E agora, provavelmente, a gente deve ter muitas velas, né, no bolo. The little race candle, Que é o racismo, a vela do racismo, the sexual candle, a vela da sexualidade, the gender candle, a vela the indigenous candle, a vela dos indígenas, the poor people who don't like anybody else candle, pessoas pobres que não gostam de ninguém mais, vela, the evangelical candle. a vela evangélica. But the cake is not ours. Mas o bolo, the cake, O bolo não é nosso. So it's another way of thinking about how power is organized when you're in the moment of making decisions. Então é uma outra forma de ver como o poder ele é organizado. Quando você tem a decisão de colocar a vela. I think we need to get a knife and cut up the cake. Eu acho que a gente podia ter uma faca para cortar o bolo. Not just putting pretty icing on it every 4 years and getting out candles. E não só colocar uma cobertura nele a cada 4 anos para poder colocar uma vela. Now, I don't know what... So I obviously really like this question. Obviamente, eu gostei muito dessa pergunta. Boa tarde, eu sou a professora Érica, sou professora aqui da casa de Relações Étnico-Raciais. E a minha pergunta é um pouco mais pessoal, porque você começa falando, né, que o que te leva a estudar e a criar o conceito é a sua trajetória, né, a sua subjetividade enquanto professora, né, enquanto mulher negra na sociedade americana. E eu queria perguntar, assim, no Brasil ainda é muito difícil para nós mulheres negras ocuparmos alguns espaços, né? Muitos deles. E mesmo em espaços que teoricamente estariam abertos a gente, quando a gente começa a discutir interseccionalidade, quando a gente começa a questionar o currículo, que é o que você falou que é muito caro, a gente é visto, né? É mal visto, né? A gente está mexendo no bolo que não é nosso. E eu queria saber como é que é isso nos Estados Unidos, assim, né? Você hoje já alcançou, né, para nós aqui, um patamar, né, de referência. Mas eu queria saber se essa relação pessoal no trabalho, essa relação, né, de continuar lutando, permanece ou se você acha que isso vai melhorando com o tempo. I think it just gets different with the time. I will never say permanent. You will never hear me say social injustice is permanent, because then why try? Eu acho que muda com o tempo, né? Você nunca vai me ouvir dizendo, por exemplo, que a injustiça social ela é permanente, mas ela vai se modificando. I think the higher you climb, however, the more you see the strategies that are designed to keep you down. Eu acho que quanto mais você sobe, mais você vê as estratégias que são feitas para te manter para baixo. The system is not set up for you or me. O sistema, na verdade, ele não foi organizado nem para você nem para mim. Actually, it's set up for you and me to fail. Ele foi feito para que, na verdade, tanto você quanto eu falhássemos. So our success has to be explained somehow. Então, o nosso sucesso acaba tendo que ser explicado de alguma forma. We're an exception. Nós somos uma exceção. We're so brilliant, you should let us in. Ou tão grande que eles deveriam nos deixar enclausurados. We're so stupid, we need affirmative action to let us in. Ou tão estúpidas, tão idiotas que eles deveriam fazer alguma ação para nos deixar presas em algum lugar. But the bottom line is, we don't want you in. Mas a questão central é que eles não querem, que eles dizem, nós não queremos você aqui dentro. So how did I get through and so many others get through? Então, como que eu consigo passar por isso e tantas outras também conseguem passar? Because somewhere along the line, we had a teacher, who's in there somewhere, who had a critical perspective on society and taught us. Porque em algum momento nós tivemos uma professora
com uma educação crítica que nos ensinou que nós podíamos atravessar essa linha. It could have been a grandmother who couldn't even read. Poderia ter sido a minha avó, que não podia nem ler. In my case, my parents said to me, "It's not about you." No meu caso, os meus pais me disseram, não é sobre você. They don't even know you. Eles nem ao menos conhecem você. So why are you putting your trust, love, and faith in them? Então por que você está colocando a sua confiança, o seu amor e a sua fé neles? Don't you think it's important that you get to know them first? Você não acha que é importante que você os conheça primeiro? So I've been very suspicious of my schooling the entire time I was in it. Então eu sempre fui muito desconfiada com a minha educação, em toda a minha vida. But the difference was, I couldn't say anything as I came through. Mas a diferença era que eu não podia falar as coisas. Eu desconfiava, mas eu não podia falar as coisas. So I have a framework that I call underground resistance. Eu tenho uma frase, né, que eu costumo dizer que seria a resistência das pessoas mais pobres, dos invisíveis. Which can be individual or collective. Que pode ser individual ou coletiva. Just me. Sometimes it was just me in the room. E às vezes era só eu numa sala. But other times there were a few of us in the room. Mas algumas outras vezes haviam alguns de nós nessa mesma sala. And moments of public resistance. E momentos de resistência pública. Where people know you and are afraid of you. Lugares onde as pessoas te conhecem e eles ficam com medo de você. So I have waited until I had the power to use it the way I wanted to. Então eu esperei até o momento que eu tivesse o poder para usá-lo da forma que eu queria. And if that meant writing standard American English and being articulate and smiling a lot more than I was feeling. E isso significou escrever o inglês padrão, ter uma fala articulada e sorrir mesmo nos momentos que eu... For me, this has been a long game because that's what I've been told by my family. This is a fight that you're in or you're not. And if you're in it for your life. And you cannot expect a victory tomorrow. That rápido. Não rápido. E essa é uma briga que ela demora a um tempo. Você não pode esperar uma resposta ou um resultado rápido. So, I did not write Black Feminist Thought as my dissertation. Everyone seems to think that's what I did. That I battled with my committee to do work on black women. Então muita gente acha, né, que foi a primeira dissertação dela escrever escrever sobre mulheres pretas, mas não foi. I waited until I had tenure, and then I published that book, and I found I was so angry after holding it in for 6 long years at my institution that I scared my colleagues. Ela esperou mais 6 anos para poder publicar e falar sobre esse assunto que realmente era o que ela queria falar. E ela percebeu quanto que ela tinha coisas para falar, ela estava engasgada e alguns colegas acabaram ficando até assustados. And by the way, I was in African American Studies. My colleagues were all black. E para acrescentar, eu estava num curso afro-americano e todos os meus colegas eram pretos. They could handle blackness but not femaleness. A strong black woman scared them. Eles podem lidar com o preto, mas não com o feminismo, né? Uma mulher preta e forte deixou eles assustados. There are many ways of showing strength, and they involve being strategic. Reading the situation that you're in and deciding how much you're willing to risk and what do you want to accomplish. Who is your audience? What do you want to accomplish? Tem muitas formas de lidar com todas as situações, mas você precisa ser muito estratégico e esperar o momento certo, saber a hora de falar e falar o que você tem a dizer com certeza. So I'm still in the front of the line, but I won't always be in the front of the line. You will be in the front of the line.
And you one day will be standing on a stage, gray-haired, saying, some of you will look fabulous though. You're looking fabulous with the gray. All right. But some of you will look fabulous, but you will still be on the stage saying, talking to people and saying, I've been doing this for decades. That's what's involved with this. You have to be that committed. And one thing that keeps me committed is youth, children. É preciso compromisso, né? Que hoje ela ainda está nessa linha de frente. Vocês estão daqui a 40 anos, vocês podem estar aqui em cima de um palco falando sobre esse assunto e muita gente às vezes acaba achando que é uma coisa rápida, mas não é. É algo que pode durar décadas, né? Mas que vocês vão estar aqui representando também, porque não é um processo rápido. I have no interest in being a citation on someone's dissertation that is writing a dissertation on how to oppress black women. Not interested. Tem muitas dissertações, muitos trabalhos que acabam oprimindo, né? Que são trabalhos que falam de forma opressiva contra as mulheres pretas e isso não era interessante para ela. So I'd say to everybody here, if you care about these issues of social justice, human rights, equality, whatever language is there, you have to be committed to it, to staying with it. Because the struggle is too hard. Other than that, you will lose yourself. I've lost so many colleagues who didn't get this far. Então, se vocês querem mesmo lutar, né, querem participar disso, se vocês são contra a desigualdade, o racismo, o sexismo, né, é algo que vocês têm que se comprometer, porque não é algo fácil, demora tempo e eu inclusive ela chegou inclusive a perder amigos por causa disso, porque é uma batalha que nem todas as pessoas conseguem compreender. I feel like we're too serious. Are we too serious? You do know there's joy in struggle. Do you know this? There's joy in struggle. There's satisfaction in winning. It feels so good when you put one over on somebody. When you slip through and they don't want to let you do it. It's a moment of victory. Existe também alegria nas batalhas. É tão bom quando, na verdade, você passa adiante alguma coisa que ninguém esperava que você fosse passar, e você chega lá no final e você vê quando não tinha nenhuma expectativa. Know if you're going to win or lose this week or next month or next year, but that doesn't mean you don't stay with it. And academic work, intellectual work is just like that because it's political work. Você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder essa semana ou na próxima, mas esse é o jogo, né? É um jogo acadêmico e que você vai se manter nele e é assim que funciona. What time? Yeah. Professora, você falou sobre democracia racial, que nós estamos em democracia racial. Quando eu entrei para a universidade, eu sou aluna do segundo período de sociologia. Eu achei que eu ia chegar num lugar onde as pessoas eram mais conscientes. Eu nunca achei que o racismo ia deixar de me atingir, mas que eu seria tratada, né, de uma maneira, uma estudante. E a primeira impressão que eu tive era de que alguns professores me olhavam como uma pessoa que nunca seria capaz de entender o que eles estariam falando, né? A ponto de me olhar como se eu fosse burra mesmo, né? E que eu sou incapaz de entender. E eu não consigo ver democracia racial ainda em lugar nenhum.
That's because racial democracy is made up. Porque a democracia, né, racial, ela foi criada, é inventada. This is what you study, where it came from and why it's never worked. Because if you had a racial democracy, you would have no black consciousness movement. Because there would be no black people. Se nós tivéssemos uma democracia racial, de fato, né, não haveria essa conversa, porque não haveria diferenças entre as raças. It's a wonderful ideal, the ideal of having a racial democracy. In the US, we have the ideal of a colorblind society. That was our language that described this vision. É ideal de democracia, por exemplo, democracia racial. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe ideal, né, de não enxergar a cor da pele, mas isso é ideal. But we see what happened when we all pretended we lived in a racial democracy or we lived in a colorblind society. It simply wasn't. The evidence is your experience that it's not. So you can either trust your own experience or say, there's something wrong with me. E aí você vê o que acontece quando a gente finge que vive num país ou num lugar em que existe a democracia racial, né? Você sentiu, né? Você viu o que aconteceu com você, ou seja, o que é dito de uma democracia, na verdade, não acontece. Now, I'm not going to talk about Brazil here. I think you can fill in the blanks on your own. I will talk about the United States for a minute. We had 8 years of Barack Obama and Michelle Obama as president. And black people were very excited by this, but worried that he would get assassinated, okay? And whites, many whites who were liberals were... Eu vou pedir licença para falar um pouquinho agora sobre os Estados Unidos, tá? E aí vocês transformem isso para a realidade do Brasil. Nós tivemos 8 anos com o Barack Obama e a Michelle Obama, mas nós tínhamos muitas pessoas pretas com medo de ser assassinadas. And many whites who wanted to live in a colorblind society used that election as evidence that they were now living in one. How racist could America be if it elected a black president? E aí pessoas, né, que diziam que existia que não existia diferença racial, que não era importante, eles falavam, como que nós poderíamos, né, ser racistas se a gente tivesse votado num presidente preto? I, for one, as upset as I am about Donald Trump becoming president, and I am upset about that, recognize that as an important wake-up call for all of us. E aí então depois vem o Donald Trump, né, como um despertar para todos nós, depois de tudo isso que nós vivemos com Michelle Obama. There are a large number of people in the United States who will do everything to never have a colorblind society. I'm guessing there may be a few in Brazil as well. E tinha muitas pessoas, na verdade, que elas não queriam isso, né? Isso é um exemplo de que não tinha muita gente que não queria que isso realmente acontecesse, de que não houvesse essa discriminação racial. So instead of getting all the nice smiling, we're with you, we believe in racial equity, let's all pretend stuff. We got Donald Trump saying racist, sexist, homophobic stuff from the presidency. E aí vem um presidente que, ao invés de trazer aquele sentimento, né, de igualdade, o sentimento de democracia, vem um presidente que é racista, sexista, homofóbico e traz tudo de volta para a realidade. He's the face of a group of people. He did not create this situation. He's the one, the opportunist, who was able to take advantage of the existing situation. So we now... E ele estava lá, na verdade, porque ele era o exemplo, né,
do que aquelas pessoas na verdade queriam. Ele representava aquilo. So we now face the challenge. First of all, we can look at our society with open eyes. Eyes open. Not eyes half shut, not eyes drugged out, whatever. All right, rose-colored glasses, gone. Nós temos que olhar agora para a nossa sociedade com olhos muito abertos. Sem óculos, sem tampões nos olhos. A gente tem que enxergar o que está acontecendo. Olhos. So now we know what we're working with, and we're working with people who want to destroy democracy. E nós sabemos com quem nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com pessoas que querem destruir a democracia. They wanted a democracy in name only, but not a democracy in terms of participation. Mas eles querem que a democracia ela exista, mas não com a participação de todos. Some of them want to just sweep all of the candles off the cake and eat the whole cake themselves. Alguns deles querem assoprar todas as velinhas do bolo e comer o bolo todo sozinhos. So as long as the cake is pretty, the rest of us are happy. But it's just not going to work. It's just not going to work. So, o bolo pode até estar bonito, mas não vai funcionar. There has been no racial democracy. There has been no color blindness. There have been profoundly unequal societies that you've grown up in and I've grown up in. Na verdade, a democracia racial é algo que não existe ainda, né? E essa questão de não ver a cor do outro é uma questão também que não existe ainda. É algo que as pessoas, na verdade, vêm falando, repetindo, com a ideia de convencer. The more you know, the better you'll do. Okay? There's this expression, don't believe the hype. You ever hear that? Who was that? Public Enemy? A song by a group called Public Enemy was Don't Believe the Hype. Kids were all singing it. Don't believe what you're taught. Question it. We're in the Bollifieri Auditorium. That's what it's all about. E é isso, tem uma canção, né, de um grupo que diz não acredite no que está sendo ensinado, questione, critique, mesmo que você esteja sentado na última fileira, questione. Recognizing you may not have the power today to bring about the changes you want today. Reconhecer, né, é uma força que talvez você não vai trazer resultados para hoje, mas precisa ser reconhecido hoje. But unless we blow ourselves up, there will be a tomorrow. You may not see it, you may not live through it, it may not be for you, but what you do today affects what that is. A menos que cada um exploda hoje, né, haverá um amanhã. Então, havendo um amanhã, o que a gente faz hoje vai ter resultados, talvez não para a gente, mas para outras pessoas. So I expect to see all of you running something. I don't know what it is, as long as it's on stuff I agree with. But I want you to be running something. I don't want you to be sitting around sad and depressed and beaten down and on drugs or a sex addict or whatever it is. Eu quero ver cada um de vocês, na verdade, cada um de vocês trabalhando nos projetos de vocês, fazendo acontecer. Mesmo que não seja para hoje, mesmo que seja para o futuro. Eu não quero ver ninguém parado, sentado, estático, drogado ou qualquer outra coisa. Eu quero todo mundo trabalhando em alguma coisa. Did I go too far? Too far? Bring it back? Okay. Because what I want to leave you with is, when you're committed to something that is ethical, that's ethical. Quando vocês estão comprometidos com algo que é ético, it's a belief
a value in doing the right thing. Existe uma crença e um valor de fazer a coisa certa. That is a lifelong commitment, and that is an act of love. Esse é um compromisso para a vida toda, e isso é um ato de amor. I'm in Latin America, so the expression revolutionary love may mean something to you. Eu estou na América Latina e a expressão amor revolucionário deve significar alguma coisa para você. Not romantic, not your cute little boyfriend or girlfriend or whatever. But commitment to something bigger that is close to passion, love, emotion. Other than that, you cannot do this work. It's too hard. Mas um compromisso com amor que é algo maior, que é uma paixão, que é algo que realmente vale. So, I will have to now go and write something all by myself, without you, imagining you in the room, your energy, your spirit, your questions, your comments. E agora nós temos que escrever alguma coisa sobre isso. Escrever com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso espírito, com as nossas ideias. You will not fit in my suitcase. Vocês não vão caber todos na minha mala. You exceed the luggage requirements. Vocês excedem ali as determinações de peso. So we each have to go off on our own to do what we need to do and keep the memory going. Então, como não tem como levar todos vocês, né, vocês têm que ter em mente essa ideia de que precisa escrever, precisa trabalhar nisso, precisa continuar, é um compromisso. Obrigada. Eu passo.